Oi, meu nome é Giovana e eu vou falar um pouco sobre as glândulas salivares. As glândulas salivares são tecidos especializados na produção e secreção de saliva, que lubrifica a boca e a garganta. Contém enzimas que dão início ao processo de digestão dos alimentos, contém anticorpos e outras substâncias que ajudam a prevenir infecções. Há dois tipos de glândulas salivares, as maiores e as menores. Existe um conjunto de glândulas salivares maiores a cada lado do rosto. As parótidas, que ficam em frente das orelhas, são as maiores e apresentam grande parte dos casos de tumores das glândulas salivares, a maioria dos tumores benignos. As submandibulares, que ficam abaixo da mandíbula, produzem saliva debaixo da língua. E as sublinguais, que ficam sob o soalho da boca, e são raros os casos de câncer nesse tecido. As glândulas salivares menores são estruturas muito pequenas, não visíveis a olhos nu, e encontram-se dispersas por toda a mucosa que vai da boca até a parte inferior da faringe. Oi, meu nome é Daniel e em si aqui eu vou falar o que é a cintilografia. A cintilografia é um método de diagnóstico por imagem usado para o acompanhamento e identificação de várias doenças. Nele são usadas pequenas doses de substâncias radioativas e o exame é feito através de aplicação intravenosa ou oral. Meu nome é Márdila e eu vou apresentar como funciona a cintilografia das glândulas salivares. Então, essa cintilografia, ela serve para avaliar a função e a excreção das glândulas, especialmente as parótidas e submandibulares. Ou seja, ela confirma ou descarta hipóteses que relacionam a saúde das glândulas salivares, determina tamanho, localização e função delas. Então, esse exame é realizado em duas etapas. A primeira etapa é sem o estímulo das glândulas para analisar o comportamento delas. E a segunda etapa é que as glândulas são estimuladas com suco de limão para eliminar o radiofármaco e aí avalia a excreção dela. Então, cada etapa dura em média 20 minutos. E após isso, é calculado quanto tempo as glândulas salivares conseguem expelir o radiofármaco e qual foi a sua quantidade que foi eliminada. Essa cintilografia ajuda na detecção de condições como a síndrome de Sjögren, que é uma patologia inflamatória que o sistema imunológico ataca as células produtoras de saliva e aí por isso deixa a boca e os olhos secos. Então, essa cintilografia tem mostrado bastante útil não só na avaliação de integridade funcional, como na potência dos ductos salivares. Né? Ela tem sido refinada como avaliação semi-quantitativa de captação de radiotraçador, que é um radionuclídeo que é ligado ao composto farmacológico para ser utilizado como traçador, que é chamado de radiofármaco. Então, nessa cintilografia é usado o tecnécio, mas ele é na forma de pertecnatato de sódio que concentra as glândulas salivares. Meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouco sobre as contraindicações da cintilografia. Este exame é basicamente contraindicado para grávidas e lactantes, pois embora os efeitos colaterais sejam extremamente raros e de leve intensidade e a radiação utilizada seja mínima, sendo assim ínfimo o risco de interferência nos processos fisiológicos normais, mulheres grávidas com suspeita de gravidez ou amamentando não devem realizar a cintilografia como medida de segurança, pois o feto é extremamente sensível à radiação, o que pode acabar sendo do risco tanto para a saúde do feto quanto para a da mãe. Porém, se for de extrema necessidade a realização do exame em mães que amamentam, elas podem realizar o exame. Contudo, são orientadas a interromper a amamentação por pelo menos 48 horas. Meu nome é Vanessa e eu vou falar sobre o preparo do paciente para o exame. É recomendado que o paciente suspenda o uso de medicamentos antisteroidianos. Isso é feito porque a glândula tireoide é usada como referência para avaliar as glândulas salivares e assim poder realizar cálculos de função de forma fidedigna, podendo voltar ao uso do medicamento após o exame. É preciso também que o paciente esteja em jejum 4 horas antes do exame. Não escovar os dentes ou mascar chicletes por 2 horas antes. O paciente também deve realizar uma dieta sem o consumo de alimentos por 15 dias com iodo, como peixes, frutos do mar, alcachofras e etc. Ele também irá receber 20 minutos antes uma dose levemente radioativa por via endovenosa. Oi, meu nome é Vanessa
E eu vou falar um pouco sobre o protocolo do paciente e sobre o pertecnetato de sódio. Para que ele é usado, né, no exame de cintilografia das glândulas salivares e o seu efeito no corpo do paciente. O protocolo do paciente são cuidados que devemos ter para garantir a correta identificação do paciente, certificando o seu destino correto para o seu tipo de procedimento ou tratamento. O protocolo do paciente inclui as seguintes intervenções: identificar o paciente. Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos 2 identificadores em pulseira branca padronizada, colocando no membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado. Educar o paciente, acompanhante, familiar ou cuidador para envolver o paciente, acompanhante, familiar, cuidador no processo de identificação correta. É necessário que seja explicado os propósitos das 2 identificações da pulseira e que a conferência de identificação seja obrigatória antes do cuidado. Ele é importante para prevenir erros e enganos que possam prejudicar o paciente. O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Agora falando um pouco sobre o pertecnetato, ele é injetado na veia do paciente para avaliar a concentração do radiofármaco nas glândulas salivares. Ele é indicado para análise funcional do parênquima e excreção da glândula, a função da glândula salivar e da obstrução do canal. Para a realização da cintilografia em glândulas salivares, é utilizado o elemento químico tecnésio 99M, na forma de pertecnetato de sódio, que se concentra nas glândulas salivares e mais especificamente nas células dos ductos, seguindo o mesmo caminho biológico da molécula de lodo, possuindo ambos aproximadamente o mesmo peso molecular. A injeção endovenosa, absolutamente inócua, fornece informações como localização, forma e tamanho das glândulas salivares, parótidas e submandibulares. Também permite comparar lado direito e esquerdo. Meu nome é Ian e hoje eu vou falar sobre os efeitos colaterais da cintilografia das glândulas salivares. Os efeitos colaterais são extremamente raros e, quando acontecem, são de leve intensidade. E alguns efeitos encontrados na literatura foram náuseas, vômitos, exantema, coceira, urticária, cefaleia, dor torácica, vertigem e hipertensão. Oi, meu nome é Cassiane e eu vou falar sobre a descrição de como é feito o procedimento desse exame. O paciente será recebido pelo setor de recepção, onde deverá providenciar os documentos previamente relacionados para a criação ou atualização da ficha cadastral. Ele também deverá ler e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização do exame. O paciente receberá um crachá de identificação que vai ser encaminhado para o setor técnico para dar início ao procedimento. Ele vai fazer uma entrevista para a coleta dos dados clínicos e a verificação de preparo e para todas as suas orientações. Em seguida, ele vai ser encaminhado para a sala do exame, onde deverá se posicionar na maca e permanecer deitado, sem mexer a cabeça por 30 minutos. A aquisição das imagens será realizada imediatamente após a injeção venosa do radiotraçador. Aos 15 minutos, será fornecido ao paciente um suco de limão ou de maracujá e a aquisição das imagens prosseguirá por mais 15 minutos. O tempo aproximado da aquisição das imagens é de 30 minutos. Bom, agora nós vamos falar sobre a análise dos exames. Na figura 1, mostra que há um estudo normal, né? E a gente pode observar a captação do radiotraçador nas parótidas e nas submandibulares. Já na imagem 2,
a gente consegue ver a fase de excreção com a imagem de antes e depois do estímulo do suco do limão. A gente observa que há uma excreção quase completa, né, do traçador pelas glândulas. Na imagem 3, mostra que não há evidência de progressão do traçador para a cavidade oral, mesmo após o estímulo do suco do limão. Já na imagem 4, notamos um acúmulo de concentração do radiotraçador deprimidos nas glândulas parótidas e nas glândulas submandibulares. Olá, meu nome é Josilene, sou estudante de medicina do 4º semestre e eu e minha equipe vamos apresentar um trabalho que fala sobre cintilografia das glândulas salivares da disciplina Medicina Nuclear e Diagnóstico por Imagem. O professor que administra essa disciplina é o professor Carlos Danilo, e a parte que eu fiquei foi com as considerações finais. Bom, o que seriam essas considerações finais? Um dos parâmetros utilizado em alguns serviços na cintilografia das glândulas salivares é a comparação da intensidade de captação do traçador pela glândula salivar em relação à captação pela glândula tireoide. Esse parâmetro, ele é uma vez que a prevalência de associação de disfunção tiroidiana, principalmente a tiroidite, com a síndrome de Sjögren, é muito alta, 30 a 36%. Os principais parâmetros da cintilografia devem ser considerados o acúmulo máximo da taxa de excreção e velocidade da excreção derivadas da análise semi-quantitativa. Lembramos ainda que o acometimento da glândula pela doença autoimune pode ser diferente nas parótidas e nas submandibulares, pois a composição celular, serosa e mucosa nessa glândulas é distinta.